Vamos continuar então, pessoal, a nossa terceira aula de revisão FAMEMA-FAMERP 2024-2025. Você deve ter assistido a primeira parte dessa aula, a parte em que nós começamos os princípios de orgânica com a classificação de cadeias, com a classificação de átomos de carbono, com a classificação e a leitura de fórmulas orgânicas. E se você passou pelaquela parte, vamos finalizar então os princípios de química orgânica que são mais importantes para a sua prova, com a identificação de grupos funcionais. Então, o que é um grupo funcional? O que vem a ser um grupo funcional em uma molécula orgânica? Um grupo funcional nada mais é do que um arranjo característico, um arranjo específico de átomos que vai conferir àquela molécula a reatividade que ela tem, ou seja, as propriedades químicas daquela molécula e algumas propriedades físicas também associadas àquela molécula, certo? Então, o grupo funcional de uma molécula nada mais é do que um arranjo de átomos, ok? As moléculas orgânicas, elas são classificadas em funções orgânicas. E o que é uma função orgânica? Na química, função tem um significado diferente da matemática. Uma função orgânica nada mais é do que um grupo de substâncias que tem o mesmo comportamento químico, ou seja, uma função orgânica é um grupo de compostos que tem o mesmo grupo funcional, ok? Então, o grupo funcional é um arranjo de átomos e todos os compostos que apresentam o mesmo grupo funcional numa determinada estrutura da molécula vão fazer parte da mesma função orgânica, ok? E aí, quais são as principais funções orgânicas e grupos funcionais que você tem que conhecer? Toda vez que uma molécula ela tem um arranjo de átomos OH ligado numa cadeia qualquer, eu vou dizer que essa molécula pertence à função orgânica álcool, ok? Agora, se esse grupo OH, essa hidroxila, está ligada num anel aromático, eu vou dizer que a minha molécula é um fenol. Agora, se esse grupo OH está ligado aqui, ó, num C-C, num carbono fazendo dupla ligação com outro carbono, eu vou dizer que a função orgânica associada a essa molécula é a função enol, ok? Da mesma forma, quando eu tenho um arranjo C-OH como este daqui, eu vou dizer que a minha molécula é um ácido carboxílico. E como todo ácido, você sabe que ao reagir com uma base, ele perde H+, formando um sal. E é justamente isso que acontece quando você coloca um ácido carboxílico, o qual este é o hidrogênio ionizável, para reagir com uma base. Ele vai se transformar num sal de ácido carboxílico. Isso é uma outra função orgânica, na qual eu tenho o grupo funcional dupla O, porque o meu dupla OH perdeu esse hidrogênio, ligado por ligação iônica com um cátion. Esse cátion que foi fornecido ou que é proveniente da base, ok? Proveniente de uma base da inorgânica, tá? Quando eu tenho o grupo funcional dupla O, dupla O, esse grupo funcional que eu destaco aqui para você, a gente vai dizer que a nossa molécula pertence à função anidrido de ácido carboxílico. Agora, quando eu tenho um C-O no meio de duas cadeias carbônicas, eu vou dizer que a minha molécula é um éster. Se esse oxigênio está ligado em ponte com dois trechos de cadeia carbônica, lembrando que R é uma cadeia carbônica qualquer, uma sequência de 1, 2, 3, N carbonos, eu vou dizer que a minha molécula é um éter. Agora, se eu tenho a minha molécula com um grupo C-O, que eu vou chamar de carbonila, um grupo C-O ligado na extremidade da molécula, eu vou falar que ela é um aldeído. Edu, como eu sei que ele está ligado na extremidade da molécula? Olha lá, esse é o último carbono da minha cadeia carbônica. Isso aqui é um hidrogênio, então marca o final da cadeia carbônica. Então, C-O, carbono fazendo dupla ligação com O na extremidade da molécula, função orgânica aldeído. Agora, quando o meu carbono está fazendo ligação dupla com oxigênio, eu também vou chamar esse grupo de carbonila,
Mas se esse carbono da ligação dupla é um carbono secundário, a função orgânica da molécula não é aldeído. A função orgânica da molécula é cetona, ok? Agora, olhando para compostos com nitrogênio, se eu tenho só um nitrogênio na cadeia, olha lá, ele pode estar na ponta da cadeia, ele pode estar entre dois carbonos ou ele pode estar entre três trechos de cadeia carbônica. E eu vou chamar essa função orgânica de amina. Nesses três casos eu tenho aminas, ok? Quando o nitrogênio está ligado a uma cadeia carbônica só, eu vou dizer que essa daqui é uma amina primária. Agora, quando o nitrogênio está ligado a dois trechos de cadeia carbônica, eu vou falar que eu tenho uma amina do tipo secundária. E quando o meu nitrogênio está ligado a três trechos de cadeia carbônica, como nesse caso aqui, eu vou dizer que eu tenho uma amina terciária, ok? Se o meu nitrogênio está ligado numa carbonila, se o meu nitrogênio está ligado num grupo C-O, como você pode ver aqui, eu vou dizer que eu tenho uma amida, não uma amina, ok? Então, amina é quando eu tenho nitrogênio ligado em trechos de cadeia carbônica quaisquer. Agora, se nitrogênio está ligado num C-O, eu tenho uma função amida, ok? Agora, olha para o meu nitrocomposto. Eu vou chamar de nitrocomposto quando eu tiver esse grupo funcional aqui, NO2. Isso a gente vai chamar de nitrocomposto, ok? Toda vez que eu tenho um halogênio na minha molécula, e halogênios a gente sempre representa por X em química orgânica, assim como a gente representa qualquer cadeia carbônica por R, eu vou representar flúor, cloro, bromo, iodo, aqueles caras do grupo dos halogênios, do grupo 17 da tabela periódica, por um X, ok? Então, toda vez que eu tenho um halogênio na minha molécula, flúor, cloro, bromo, iodo, essa molécula é um haleto orgânico, ela pertence à função haleto orgânico. Se esse halogênio está numa cadeia carbônica qualquer, tipo aqui, ó, halogênio ligado num R qualquer, esse haleto orgânico é do tipo haleto de alquila. Agora, quando o meu halogênio está ligado num anel aromático, esse halogênio caracteriza a função haleto de arila. E quando o meu halogênio está ligado num C-O, olha lá, numa carbonila, esse haleto orgânico é do tipo haleto de acila ou haleto de ácido. Então, a função orgânica é haleto orgânico, certo? Existem essas três distinções da função haleto orgânico. Um haleto pode ser de alquila, de arila ou de acila. Precisa ser específico assim na hora de dar a resposta? Não. Conheça esses termos para o caso deles aparecerem em alguma alternativa, beleza? Vamos ver como isso cai? Vamos ver como isso é cobrado? Pessoal, sempre de forma muito simples, embora seja meio chatinho, porque você vai ter que memorizar todas essas funções orgânicas. Então, olha lá. Essa questão, analise a equação que representa a ionização de uma conhecida substância utilizada como analgésico. Esse analgésico apresenta constante ionização Ka 3,2 10 a menos 4 e é facilmente absorvido pelo organismo em uma forma ionizada. Então aqui ele me deu as moléculas e a sua forma ionizada. Quais funções orgânicas estão presentes na molécula do analgésico? O item A bem direto, o item B era um item complicado, tá? Mas a gente não vai passar por ele nessa aula porque é uma aula de princípios de química orgânica, ok? Quais funções estão presentes aqui? Eu vou identificar, olha só, C-O-OH, função orgânica, tem que memorizar? Tem que memorizar. Ácido carboxílico. É assim que você vai deixar a resposta quando o seu enunciado te deixar a molécula. Você circula todos os átomos que compõem o grupo funcional e você vai dizer o nome dessa função. Função éster. Ok? Só isso, um exercício de pura memorização, tá? Muito bem, então vamos finalizar a nossa aula, pessoal, essa segunda parte da nossa revisão. O exercício 5 da FAMERP 2022. Exercício está disponível para você aí no material que você adquiriu
no nosso Drive. Lembrando que o nosso material está disponível e você pode acessá-lo pelo nosso Instagram, ok? Olha lá, FAMERP 2022. O geraniol é um álcool terpênico insolúvel em água, naturalmente encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosas, entre outras espécies vegetais. Sua molécula contém um grupo funcional álcool, 2 carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio. Considere as estruturas de vários compostos que possuem odores característicos. Com base nas informações do texto, o geraniol é apresentado pela estrutura... Bom, então aqui ele me deu características da molécula do geraniol. Ela tem função álcool. E só de ter função álcool, o que eu já vou descartar aqui? Olha lá. Já vou descartar a questão 2. Hidroxila ligado num anel aromático caracteriza a função fenol, não álcool. Então eu vou descartar a molécula 2. Aqui é um álcool mesmo, na 5, aqui na 3 é um álcool mesmo, aqui na 4 é um álcool mesmo, tá? Cuidado que não é porque tem o anel que ele vai deixar de ser álcool. Tá? Esse OH não está ligado diretamente no anel, e esse anel nem é um anel aromático, né? Agora, essa 1 eu já posso descartar também. Lembra da nossa primeira parte dessa aula, fórmula condensada? CHO ou COH na extremidade é a representação condensada desse grupo aqui, COOH, da carbonila de extremidade, que caracteriza a função aldeído, ok? Então, molécula 1 também já está descartada, estamos entre 3, 4 e 5. Vamos para a segunda característica. Ele tem 2 carbonos terciários, ok? 2 carbonos terciários. Vamos identificar carbonos terciários. Como é que eu faço para identificar um carbono terciário rápido? Eu vou buscar pontos da minha molécula que estejam formando esse desenho aqui, ó. Pá, pá, pá. Tipo o símbolo da Mercedes, né? Esse desenho aqui, ok? Peguei um carbono que está formando esse desenho só com carbonos, ele é um carbono terciário. Olha lá, aqui 2 carbonos terciários. Agora, nessa molécula, onde eu tenho esse formato? Carbono terciário, ok? E nessa molécula aqui eu tenho um carbono terciário, e só cuidado para não colocar este daqui, porque ele não é terciário, ele é quaternário, beleza? Muito bem. Agora, riscamos a... Perdão, não riscamos a 4, não. Riscamos a 5, ok? Estamos entre 3 e 4. Tem que ter 18 átomos de hidrogênio. Percebe que essa daqui é a mais difícil de conferir, a mais trabalhosa de conferir. E se o enunciado tiver começado por ela, você busque conferir as mais fáceis primeiro, tipo a função orgânica, ok? Então tem que ter 18 átomos de hidrogênio. Vamos contar? Se não for em uma delas, certamente vai ser na outra. Então, usando o que nós vimos na primeira parte dessa aula, nessa posição aqui eu tenho 3 hidrogênios, porque só tenho uma ligação desenhada. Nessa posição eu tenho 0 hidrogênios e aqui eu tenho 3 também. Aqui eu tenho 1 hidrogênio. Se você não lembra como eu estou fazendo isso, volta lá na primeira parte dessa aula que já está disponível aí no YouTube para você. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu não tenho nenhum. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e mais esse aqui que está desenhado. Então, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18 átomos de hidrogênio. Bom, se tiver 18 nessa daqui também, anularia a questão, né? Então, certamente, a molécula 3 é a molécula do geraniol, alternativa D, ok? Certo então, pessoal? Então, por essa aula é isso. Não deixe de voltar na nossa primeira parte, caso você tenha começado aqui pelo vídeo da parte 2. Espero tê-lo ajudado, espero ter contribuído para a sua preparação para os vestibulares da FAMEL e FAMERP. Não perca a próxima aula, nossa última aula de revisão, a aula de eletroquímica. Um forte abraço e até a próxima!